Então a gente viu até agora um pouquinho de paquímetro, micrômetro, são algumas ferramentas utilizadas, alguns instrumentos, desculpa, utilizados mais para usar. A gente vai ver agora um pouquinho de instrumentos utilizados para solda. A gente tentar, nesse começo aí, englobar um pouquinho de cada, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Instrumentos especiais para uso em solda. São instrumentos semelhantes a calibre passa ou não passa. Podem ser fabricados pelo usuário, embora haja instrumentos específicos, importados e se destinam a simplificar as verificações nos chanfros e soldas. Um exemplo desse instrumento é a verificação de reforço de solda. A verificação com os instrumentos convencionais é difícil tornar viável a utilização de verificador. Se conhecemos as dimensões do reforço máximo de o instrumento deve ser conforme uma figura abaixo, ser fabricado em aço, latão, alumínio ou outro metal. A gente está vendo aqui, pessoal. Então, a gente, como aquilo que a gente comentou aí, vocês podem observar na figura, a gente comentou passa ou não passa, né? A gente tem aqui um instrumento, um calibrador, vamos chamar assim, fabricado ou terceirizado pelo profissional da indústria. O que é? Eu sei que toda vez meu reforço ele tem uma altura determinada A, que vocês podem observar aqui na figura. Vou circular para vocês aqui. Eu tenho uma altura determinada A. O que é isso? Meu chanfro é, exemplo, tá pessoal, 5 milímetros. Então, toda vez que eu acabar de fazer esse reforço, eu vou lá e vou passar meu chanfro. Se eu tiver acontecendo aqui, olha o nosso exemplo B aqui, ó. Minha solda aqui, pessoal, meu reforço excessivo da solda, ele passou, ele deu 10 milímetros. O que vai acontecer com o meu calibre? Ele vai pegar, ele vai estar formando uma diagonal aí. Então, eu vou estar verificando esse reforço da solda. Então, está fora do meu especificado. Então, são alguns instrumentos básicos, mas de uma importância tremenda para a gente, que isso vai ajudar a gente no dia a dia, tá? Então, vocês veem uma figura simples, mas que tem uma importância no processo fundamental, tá? Podemos fazer verificadores para qualquer reforço. É interessante para evitarmos trocas funcionar o verificador, identificamos qual dimensão aplicável. Qual dimensão é aplicável? Aquilo que eu comentei no exemplo anterior. Se minha figura é 5 milímetros, eu tenho que identificar na minha figura, lá no meu reforço, 5 milímetros, para deixar isso claro para todo mundo, né? Então, meu A é 5, vou lá, punciono ele ou marco ele de alguma maneira com 5 milímetros e confiro sempre minha altura, meu reforço da solda. Outro exemplo que a gente vai estar verificando aqui embaixo, para verificação de abertura de raiz. Devemos sempre, preferencialmente, usar peças cilíndricas com diâmetro da abertura da raiz, como a gente pode ver na figura abaixo aqui, circulando para vocês, para vocês poderem enxergar. Então, peça cilíndrica, tem uma vista superior de uma junta de topo com chanfre em V. Então, eu tenho que ter uma abertura. Então, eu vou fazer uma peça de acordo com a abertura. Exemplo, tá, pessoal? Minha abertura aqui, eu tenho que ter 6 milímetros de abertura, 4 milímetros, vamos ao exemplo de 6 milímetros. Eu vou fazer uma peça cilíndrica com 6 milímetros de abertura. Se vocês observarem aqui no corte lateral, ele vai estar dessa maneira para mim, tá? Ele vai estar mostrando para mim como que eu tenho que ser minha junta de topo, tá? Com chanfre em V, lembrando sempre, tá? Então eu vou estar com uma barra redonda, usinada, de 6 milímetros. Então é uma espécie de um gabarito que ele vai estar verificando para a gente a nossa abertura, vai estar garantindo que a gente está com 6 milímetros de abertura. É importante, volto a reforçar para vocês, é importante estar sempre, anotando, informando, deixando isso realmente registrado, marcado no processo. Toda vez que qualquer pessoa for fazer, a gente tem o instrumento determinado e isso vai garantir um melhor processo.